Bom dia a todos os irmãos que estão aí nos assistindo nesta manhã do dia 3 de agosto de 2026. Sabemos que Deus é aquele que tem cuidado de cada um de nós, nos abençoado nesta noite, né, de descanso. E no início dessa segunda-feira, aonde começamos a semana de trabalho, começamos os desafios, e que o Senhor venha abençoar grandemente as nossas vidas, o nosso coração, que o Senhor venha derramar da sua graça, né? Você seja bem-vindo nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus nos guarde, nos abençoe, nos dirija, nos dê tudo aquilo que nós precisamos para fazer o propósito do Senhor, amém? Estamos nesse desafio do jejum de 12 horas, estamos também no propósito de estarmos aprendendo um pouco juntos sobre o livro de Apocalipse, e hoje nós estaremos lendo e falando sobre Apocalipse capítulo 2, aonde nós vamos ver algumas cartas que foram escritas por João à igreja. E é muito interessante quando nós olhamos essas cartas, porque as 7 igrejas da Ásia, elas recebem algumas cartas, né? E dentro dela tem um conteúdo memorável, um conteúdo numa ordem muito inteligente, da forma como o Senhor nosso Deus usou João para falar com a igreja e usa até hoje através dessas cartas, porque não diferente daquela época, a igreja de hoje precisa ser alertada sobre o seu posicionamento, ser alertada sobre as promessas, ser lembrada daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, cada uma dessas cartas envolve uma linguagem profética, né? Aonde o Senhor vem nos lembrar através de suas palavras qual é o caminhar, qual é o destino, qual é o propósito das nossas vidas neste tempo. Essas cartas também elas foram enviadas para representar as condições atuais e reais da época que se vivia, mas não diferente. Hoje nós vivemos as mesmas aflições, os mesmos anseios, as mesmas promessas e os mesmos desejos da igreja do início. Por quê? Porque o Senhor não mudou, muda a história, muda o tempo, muda algumas construções, mas não se muda o princípio de que precisamos de arrependimento. O arrependimento nos leva a fazer uma mudança na nossa vida. E essas cartas é um chamado ao arrependimento e à volta àquilo que Deus tem para cada um de nós. O arrependimento faz parte do cristianismo, né? É através do arrependimento que nós nos aproximamos de Deus, nós temos as nossas vidas transformadas e nós caminhamos para a vida eterna e para a conversão daquilo que tem a eternidade para nós. Sem arrependimento é impossível ver a Deus. E o maior propósito do jejum do mês de agosto é que o Senhor nos leve ao arrependimento, porque mesmo convertidos e arrependidos dos nossos pecados e tendo aceitado Jesus, nós precisamos nos arrepender todos os dias e nos lembrar de que aqueles que estão ao nosso lado precisam se arrepender para ter um encontro com o Senhor Jesus, amém? Então, em Apocalipse, capítulo 2, né, nós vamos ler somente as 3 primeiras cartas, né, porque são 7, nós vamos estar nas primeiras para falarmos um pouquinho sobre elas nessa manhã, pelo menos vamos tentar, né? A palavra diz assim, Apocalipse 2, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do seu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Amém? Então, nessas 3 cartas, nós vemos algumas coisas em comuns, né? Que o Senhor, através de João, está alertando a igreja, está posicionando a igreja para o tempo de hoje, para o tempo do fim. Então, nós vamos ver que o Senhor, através destas cartas, ele mostra como está a igreja. A primeira igreja em Éfeso, né? Éfeso era uma grande cidade comercial, uma metrópole enorme, né? E ela tinha como deus Artemis, onde muitos ali adoravam a Artemis. E na carta João diz, né, que a igreja ela é firme, mas ela precisa mudar o seu posicionamento, ou seja, a firmeza do início não é a mesma do final. Então, nós precisamos caminhar em direção ao Senhor todos os dias. E ele faz um alerta, ele adverte a igreja, né, de que ela precisa evitar determinadas coisas, ela precisa perseverar, mesmo que ela não suporte os homens maus, ela ainda faz beirada com o pecado, porque não adianta você não gostar, por exemplo, de ladrões, de assassinos, de pessoas que não estupram, mas você rouba, você bate na esposa, você tem problemas morais. Então, é necessário que você seja íntegro, que você seja inteiro. Então, o que é que está falando aqui? Que nós precisamos rejeitar o mal, que nós precisamos ter paciência, né? Aguardar aquilo que Deus tem para nós, que nós precisamos rejeitar os falsos apóstolos, nós precisamos perseverar na fé, nós precisamos estar voltando para aquilo que são as promessas verdadeiras do Senhor. E é muito interessante que, para a carta em Éfesos, a queixa maior é que eles perderam o amor em Jesus. E como uma igreja, como uma pessoa pode perder o amor a Jesus? Ela tem que voltar-se para Jesus, ela tem que se arrepender e voltar ao primeiro amor, né? Ela tem que estar totalmente
atenta à sua conduta, às suas condições e lembrar-se sempre daquilo que o Senhor tem. Eu e você precisamos lembrar do que o Senhor tem para nós, nos lembrar de como nós aceitamos Jesus, o nosso estado moral, o nosso estado físico, aquele dia glorioso em que o Senhor entrou nas nossas vidas e nos transformou e nos deu do seu amor. Então, nós precisamos sempre estar atentos. A gente até canta uma canção, né? De vez em quando na igreja, foi numa segunda que ele me salvou, né? Para fazer memória de que dia o Senhor te salvou. Lembra, né? Daquele dia, o estado que você estava e como o Senhor Jesus entrou na tua vida, te transformou, te abençoou, né? Então, nós precisamos nos lembrar para que nós fomos chamados. Nós precisamos nos lembrar para onde nós vamos. E é muito interessante que uma das coisas nesta carta para Efésios é que se ele não mudar, se eles, né, não mudarem o posicionamento, eles vão perder o candeeiro, né? E o candeeiro representa a própria presença do Senhor Jesus, né? Que tem como função iluminar e testemunho vivo daquilo que Deus fez nas suas vidas, né? Então, nós sabemos que Jesus é aquele que está atento às nossas obras, ele está atento àquilo que nós fazemos, ele está atento a cada uma das nossas atitudes, e nós precisamos estar nos voltando ao Senhor. Então, aqui no versículo 4, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, né? Então, o primeiro amor é aquele amor puro, aquele amor em que você se doa, se dedica, né? Você não olha para a direita, a esquerda, você quer servir ao Senhor, você quer estar perto do Senhor, você gasta tempo em oração, você vai para a igreja, aí conforme vai passando o tempo, a igreja você vai esfriando, e é justamente sobre isso que o Senhor está falando na carta a Efésios. Não deixe que o esfriamento impeça você de experimentar as coisas que Deus tem para a tua vida. O esfriamento impede, às vezes, a gente de estar no culto, né? Não vou não. Você era frequente. Eles eram frequentes, eles eram assíduos, eles eram pregadores, eles eram testemunhas, eles tinham um amor exalando por Jesus, né? Falavam, transbordavam esse amor e, de repente, começa a esfriar. Então, há uma tendência de esfriamento e nós não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui, eu vou remover aquilo que está te mantendo, né? E o Senhor é muito interessante porque ele diz assim, na carta ao Efésios, a cada carta você percebe que no final ele diz assim, mude o seu posicionamento, porque ao que vencer, né? Porque é uma batalha, é uma corrida, é uma guerra, então há um lado vencedor. E o vencedor tem um prêmio. Então, qual é o prêmio que o Senhor fala que nós teremos nesta carta? Nesta carta você vai ter a possibilidade, a oportunidade de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A mesma árvore da vida falada e registrada no livro de Gênesis, né? Então, é a promessa desta carta. Depois nós temos a carta para Esmirna, né? Interessante que a carta de Esmirna, ela tem o mesmo princípio, o mesmo padrão, mas ela diz que aquela igreja de Esmirna era diferente. Diferente em que sentido? Ela suportava o sofrimento, ela suportava a opressão que estava acontecendo, ela é enviada, né? Porque o Senhor conhece a tribulação, o Senhor conhece a pobreza, a blasfêmia, a vida que eles estavam levando, e o Senhor está fazendo uma alerta nessa carta, dizendo, não temas as coisas que você vai sofrer. Então, é uma carta para nós hoje, né? Passamos por tribulações, passamos por lutas, por dificuldades, ansiamos a volta de Jesus, eles também, e o Senhor está dizendo nessa carta para nós, né? Como ele disse para os nossos irmãos de Esmirna,
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E é muito interessante, amados, que eles foram postos à prova, né? Eles foram postos à prova, eles tiveram dificuldades, eles também passaram por lutas, assim como eu e você passamos. Eles tiveram determinadas situações em que eles foram confrontados, mas o Senhor diz para eles: continuem firmes, continuem no propósito, continuem perseverantes. O sofrimento vai vir mesmo, mas ele vai vir em qualquer situação. É aquilo que eu digo: com Jesus ou sem Jesus, nós temos tribulações, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos anseios. Com Jesus ou sem Jesus, há enfermidade, tem que trabalhar. Com Jesus ou sem Jesus, nós enfrentamos situações adversas, tempestades tempestuosas sobre as nossas vidas. Mas a diferença é que quando nós temos Jesus, nós temos a esperança, né? E a esperança é a que nos mantém fortalecidos. A esperança de um novo dia, a esperança da vitória, a esperança de que quando amanhece o dia, né? Os céus manifestam a glória do Senhor, e o Senhor, através do seu poder, nos dá condições de crer de que nós teremos a coroa da vida eterna, né? E ainda diz aqui ao Espírito, né? Ou seja, o Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque haverá segunda morte, né? Tanto para aqueles que já morreram a primeira morte, tanto para aqueles que serão condenados. A segunda morte é a morte que serão lançados no lago de fogo e enxofre e enfrentarão a morte eterna. E a morte é com Jesus ou sem Jesus. Então, com Jesus ou com Satanás. Não tem meio termo, ou é um ou é outro, né? E nós precisamos ter esse entendimento, e é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de estar com Jesus juntamente conosco, amém? Então, essa carta é um alerta para mim e para você que estamos firmes, que estamos passando por tribulação. Talvez essa semana, talvez hoje, talvez ontem você enfrentou situações que te deixaram atribulados, que te deixou ansioso, que de repente te trouxe um peso, né? Uma tristeza. Levanta-se, fique firme, há uma promessa do Senhor para mim e para você. As tribulações virão, né? As dificuldades virão, mas o Senhor está conosco, amém? O Espírito Santo de Deus está conosco. E a carta à igreja em Pérgamo, né? É muito interessante porque essa carta nós vamos ver o Senhor, a princípio, elogiando, né? Dizendo que ele conhece. Em todas as cartas ele diz também: eu conheço as tuas obras. Eu conheço os teus passos, eu conheço o que você faz. Isso é um alerta para nós que muitas vezes achamos que Deus não está vendo o que nós estamos passando, né? Que Deus não está enxergando a situação que nós estamos enfrentando. Amado, amada, Deus vê todas as coisas, né? Ele é o olho que tudo vê, nada foge ao seu olhar. A palavra diz que o Senhor se levanta do seu trono para ver o que há nos céus e na terra. E quando ele se levanta, ele vê a mim e a você. E ele viu essas igrejas, e ele viu que as igrejas precisavam de um alerta, precisavam ser chamadas à atenção para um posicionamento, para se lembrar das promessas. Muitas vezes essas cartas vêm nos lembrar das promessas daquilo que Deus tem para nós. E aqui na carta a Pérgamo, o Senhor está dizendo que nós precisamos ser fiéis a Cristo, né? Mesmo no meio do martírio. Por quê? Porque nessa carta nós vamos ver falando sobre um dos nossos irmãos que
foi condenado à morte por ter Jesus, né? Está falando aqui do dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Por quê? Porque em Pérgamo havia uma grande perseguição, e a perseguição era tão grande, né, que Antipas, uma das testemunhas, um dos homens fiéis ao Senhor Jesus, ele foi cozido em praça pública dentro de um caldeirão de óleo. Ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo quente, para que as pessoas vissem as consequências que alguém que servisse a Jesus e o testemunhasse como único e suficiente Salvador e falasse de Jesus, quais seriam as consequências? A morte nessa terra. É por isso que o Senhor vem nos alertar: não tema quem pode matar a carne, né? Não tema aquele que pode destruir aqui na terra, tema ao Senhor, que pode enviar, né? Determinar a sua vida eterna. Então, é um alerta para que venhamos a ficar firmes no Senhor, né? E ele dá uma chamada, né? Vamos dizer assim como nós somos chamados a nos posicionar, somos chamados a mudar algumas atitudes. Para a igreja de Pérgamo, o Senhor diz: vocês estão tolerando o pecado dentro da igreja. Vocês estão tolerando a imoralidade, a idolatria, as heresias, a falsa doutrina. E é interessante que ele também faz um alerta, que aqui há uma doutrina de Satanás, através de uma atitude de Balaão, né? Por quê? Porque Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Né? Não sei se você sabe a história lá no Velho Testamento, mas ele foi chamado pelo rei, e o rei queria que ele amaldiçoasse o povo, que ele lançasse palavras proféticas contra o povo, mas o Senhor segurou a boca deste homem. Por quê? Porque nós não podemos profetizar maldição. Na nossa boca procede palavras de bênção e de maldição, e a gente precisa escolher o que é que nós vamos falar. E naquela época, o que estava acontecendo? Uma doutrina de Satanás, que era qual? Amaldiçoar, idolatrar, em uma falsa doutrina, né? Dizia-se que se servia ao Senhor e não o servia. Então, o que o Senhor está falando? Vocês não podem manter essa doutrina. É por isso que muitas vezes as pessoas acham pesado a palavra do Senhor nestas cartas, mas ela não é pesada, pelo fato de que nós hoje vivemos as mesmas aflições, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, não somos levados, né, à cova dos leões, não somos colocados em um balde quente de óleo numa praça pública para você negar ou não Jesus, mas nós temos muitos países que já têm essa perseguição, ou melhor, que a perseguição nunca deixou de existir, né? Por exemplo, na Nigéria, a perseguição nunca deixou de existir, né? E nós vamos ver que existem mais de 67 países no mundo que ainda têm uma perseguição ferrenha, e se as pessoas não negarem a Jesus, elas são mortas em praça pública, elas são violentadas, elas sofrem ameaça, elas perdem a família, elas perdem os seus bens. Então, tudo que foi escrito nestas cartas é também para o dia de hoje, porque as situações são muito semelhantes, pois muitos têm deixado de servir ao Senhor, mas o Senhor está aqui fazendo um alerta e dizendo: para mim e para você, volte para o Senhor, porque nós precisamos nos arrepender. O arrependimento faz parte da conversão. O arrependimento é um ato divino de Deus sobre a nossa vida, e é a oportunidade que nós temos de deixar as velhas obras e ter uma vida totalmente diferente, que vai nos levar para a vida eterna. Então, o Senhor está dizendo aqui para os habitantes de Pérgamos: arrependam-se, volte-se para mim, arrependam-se, porque eu tenho a espada de 2 gumes afiadas, né? E a gente estava conversando esses dias com o Yohanan, falando justamente sobre essa espada, né? Era uma espada
que ela tem o corte dos dois lados. Então, quando ela entra numa pessoa, quando ela entra em algo, ela corta dos dois lados, né? Então, a palavra é assim, ela corta dos dois lados, ela não é meio termo para um, meio termo para outro, não. Ela é poderosa na sua eficácia, ela penetra juntas e medulas, e é isso que a palavra faz, ela penetra em nós, no nosso coração, ela invade a nossa alma. Olha, é tão interessante que você não, muitas vezes não presta atenção, mas quando a palavra é lançada sobre a nossa vida, ela entra de tal forma no nosso coração que ela é escrita em nós, e quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente se lembra da palavra, e aí a gente não faz determinadas coisas por temor ao Senhor, e é justamente isso que o apóstolo João está escrevendo através do Espírito de Deus para a igreja daquela época e para a igreja de hoje, dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Amados, isso é uma promessa. Então, nós vemos nesses livros o quê? Um alerta para cada igreja. O Senhor elogia, fala: ó, você tá assim, você faz alguma coisa boa, eu tô vendo que você tá a tua fidelidade em Cristo, mesmo que Antipas tenha morrido, mas você precisa mudar. Você precisa, como se diz, criar vergonha na cara, mudar suas atitudes, não pode permanecer no mesmo erro, você tem que vencer isso que você está passando. Por quê? Porque eu tenho algo novo para você. Eu tenho a vida eterna para você. Eu tenho para você como recompensa. É muito interessante, né? Que o Senhor nos trata como filhos, né? E ele fala: eu tenho uma recompensa. Às vezes, quando nós temos, os nossos filhos fazem determinadas coisas e a gente compra um agradinho para eles, porque, ó, não, meu filho está merecendo ali, né? Então, muitas vezes o Senhor olha e fala assim: ah, meu filho está merecendo. Sabe o que eu vou dar para ele? Quando ele chegar na eternidade comigo, uma das coisas que eu quero dar para ele é que ele vai poder se alimentar da árvore da vida. Amados, quando eu penso que eu estou lá na vida eterna, olhando aquela árvore maravilhosa que foi feita lá em Gênesis, a árvore da vida, que eu vou poder comer dela. Eu imagino, né, aqueles frutos, os frutos que tem lá, né? E os frutos que você e eu poderemos comer na estação certa. Aí ele fala: olha, eu vou dar uma coroa da vida. Então, se você não usou coroa ainda, você vai usar uma coroa lá. Por quê? Porque você é rei e sacerdote, né? Nós somos reis e sacerdotes, segundo a palavra do Senhor. E ele também vai nos dar do maná escondido, né? Imagina quando o maná caía lá no deserto e o povo recolhia o maná. Aí as mulheres, algumas amassavam maná, faziam pão, outras comiam do jeito que estava, podia até comer com leite de cobra, cada um escolhia como leite de cabra, irmãos, perdão aí, leite de cabra, né? Misericórdia, leite de cobra, né? Leite de cabra, comia da forma como eles queriam, e é muito interessante, porque o Senhor faz promessas e diz: ó, permaneça firme, você vai vencer. Eu tenho algo novo para você. Eu vou te dar uma pedrinha com um novo nome. Então, olha só que interessante. Deus elogia, o Espírito Santo de Deus é usado para trazer à memória as promessas que Deus tem para nós. E é muito interessante que dessas 13 igrejas, a única que estava caminhando mais ou menos do jeito que Deus havia pedido era a igreja de Esmirna. Esmirna não tem nenhuma correção, aqui não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma queixa. A única coisa que o Senhor fala para Esmirna é: não temas as coisas que tens de sofrer, permaneça firme, porque a chegada está próxima. E é isso que o Senhor quer dar para nós nesta manhã, o entendimento de que o Senhor tem algo especial para mim e para você. Essas cartas são um alerta, para o dia de hoje. Por quê? Porque o candeeiro não pode ficar sem azeite. E o candeeiro
aonde se carrega o azeite, e o azeite é o Espírito Santo de Deus. Eu e você não podemos ficar sem o Espírito Santo de Deus, que nos convence de tudo isso e que nos faz abandonar a velha criatura, que nos faz mudar, que nos faz olhar para frente, olhar para o alto e saber que nós temos um Senhor que cuida de nós e que quer chegar, que nós cheguemos em vitória até o final. Amém? Esses dias eu vi uma corrida um trecho de uma corrida na televisão e o cara estava para ganhar o primeiro lugar e entrou uma pessoa que estava assistindo na frente dela para empurrou ela. Ela caiu e ela poderia ter parado na corrida, ela perdeu muito segundos, né, nessa corrida, mas ela olhou, estava machucada, esfoliou tudo, mas ela olhou para frente e falou assim, não, eu preciso. E, de repente, apareceu uma pessoa do lado também, né? E ajudou ela a levantar, ajudou ela a ficar em pé, e ela continuou a corrida e chegou até o final. Eu gostaria de dizer para você que a pessoa que muitas vezes quer nos derrubar nesta corrida para a vida eterna é o inimigo, é Satanás. Ele usa de tudo, todos os jeitos para nos paralisar. E muitas vezes a gente cai até, machuca o joelho, tem uns ralão, tem umas marcas, né? Mas a gente tem que entender que o Espírito Santo vai vir ajudar a gente a se levantar e a gente, mesmo ferido, mesmo com o joelho ali meio estupiado, né? Mesmo com dores, a gente vai continuar a corrida e a gente vai chegar na faixa, lá no final, na chegada. Né? Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito para nós. É por isso que as cartas são tão importantes e que você tem a oportunidade de lê-las novamente, né? Porque aqui a gente lê muito rapidinho, mas que essa palavra tenha chegado ao seu coração e você não se esqueça algumas promessas. Se você não conhece algumas promessas daquilo que Deus tem para você, que eu sempre falo, lembre-se das promessas, uma delas você vai ter acesso à vida eterna, você vai ter a coroa da vida eterna, você vai comer do maná escondido, você vai ganhar uma pedrinha branca escrita o seu novo nome. Olha lá, se você não gosta do seu nome aqui, não se preocupe, não. Lá, esse seu nome não é esse, não. Lá no céu, o seu nome é diferente. A gente não sabe ainda. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente não sabe ainda, mas a gente vai ter um novo nome. E sabe o que vai acontecer? Papai vai olhar para nós e vai falar: você, fulano, e você vai saber que é você. Por quê? Porque ele nos conhece. Ele conhece as nossas obras. Amém? Vamos voltar ao primeiro amor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, nesse propósito de jejum, de oração, clamando ao Senhor para que possamos voltar, né, ao primeiro amor, viver aquilo que o Senhor tem dado a nós, nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. Pai, nós estamos clamando para que haja um grande avivamento, e para haver avivamento é necessário que haja arrependimento, haja conversão genuína. Pai, houve um grande avivamento na nossa vida quando nós aceitamos Jesus e nossa vida foi totalmente transformada, mas a promessa de um avivamento para a nação brasileira, a promessa de um grande avivamento nesta nação e que ela vai experimentar o sobrenatural de Deus. E eu creio, Senhor, que neste tempo nós vamos ver, Senhor, muitas pessoas se rendendo a Ti. Eu me uno ao meu irmão, à minha irmã nesta manhã para clamar ao Senhor que abençoe o nosso dia, abençoe o trabalho, abençoe aqueles que já estão indo para as suas atividades, abençoe, Senhor, essa semana que está começando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja guardando a nossa entrada, a nossa saída, que o Senhor esteja visitando o nosso coração, aquele meu irmão que se encontra doente, aquele meu irmão que vai ao médico essa semana, ver exames, fazer exames. Senhor, livra do mal. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a graça do Senhor seja derramada sobre nós e que o Senhor venha nos fazer verdadeiros candeeiros,
luz, ó Pai. Ah, Senhor, aonde tiver trevas, que nós possamos levar a luz de Cristo e que a presença do Espírito Santo não se aparte de nós, que nós possamos, Senhor amado, a cada dia experimentar o teu amor, o teu cuidado, a tua graça sobre nós. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ser firmes, nos ajude a perseverar, nos ajude, Senhor, Pai querido, a não aceitar, ó Pai, o que o mundo tem oferecido. Senhor, nos ajude a ter os nossos olhos voltados para Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nós, tenha liberdade para nos levar todos os dias mais perto do Senhor. Pai, guarda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um beijo no seu coração. Até amanhã, 6h30, onde nós estaremos vendo outras cartas aqui e que o Senhor possa abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Deus abençoe você.